Fala galera, aqui é o Renato de Sacara de Anestesia. Estou aqui para mais uma Sacara das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre anestesia e analgesia multimodal, mais precisamente de uma droga em especial, tá? Que é o esmolol. Aqui não tem conflito de interesse algum, é a única droga disponível no mercado com essa característica, então por isso que eu vou falar muito dela, porque é uma droga excepcional. Muito boa, eu utilizo bastante, tá? E eu acho que vocês poderiam usar mais, com mais indicações, porque existem muitas indicações para esse tipo de droga, principalmente agora com novos trabalhos surgindo, tá? Então é o seguinte, pessoal, o esmolol todo mundo sabe que é um beta-1 altamente seletivo, tá? E ele tem uma meia-vida muito curta, ultra curta, tá? Ele é metabolizado por esterases plasmáticas, então ele em 5, 6 até 10 minutos ele é completamente metabolizado, órgão independente, então ele vai ser metabolizado no plasma. Ele tem um início de ação muito rápido também, de alguns minutos, tá? Em menos de 5 minutos ele atinge seu pico máximo de ação, então ele começa a agir em menos de 1 minuto, tá bom? É uma droga altamente titulável, né? E ela tem um efeito importante cronotrópico negativo e inotrópico negativo, ou seja, vai diminuir a frequência cardíaca, é uma droga bradicardizante, tá? E é uma droga também inotrópica negativa, ou seja, diminui também a contratilidade do miocárdio. Tá, Renato, isso aí a gente sabe, a farmacologia do esmolol a gente sabe, mas por que você está falando de anestesia multimodal? A gente sabe, pessoal, que a anestesia multimodal, ela está na moda, né? E não necessariamente estar na moda é coisa ruim, na maioria das vezes é coisa boa, porque estar na moda vai de encontro com que a literatura, com que a comunidade mundial aí de anestesia, da medicina de uma forma geral, está usando, fazendo, né? Então vai de encontro com o que todo mundo está fazendo e realmente tem resultados muito bons. A gente sabe que a anestesia multimodal envolve o que? Principalmente, pessoal, uma estratégia de poupadora de opioides, não é isso? É uma estratégia em que você usa vários fármacos, né, com mecanismos de ações diferentes, com doses menores de cada uma delas, para evitar efeitos colaterais de cada uma, né? Ou seja, a gente usa propriedades sinérgicas, né? Essas drogas têm um sinergismo de analgesia, né? Um sinergismo analgésico, né? Com isso a gente poupa o opioide, que são as principais drogas antinociceptivas que nós temos, né? As mais potentes, a que mais tira dor, né? Que a gente se conhece. Só que os opioides utilizados praticamente em monoterapia, dupla terapia ou de forma, como é que se diz, isolada, né? Ou em grandes quantidades, ele vai causar efeitos colaterais importantes no pós-operatório, como sonolência, atraso de despertar, náuseas e vômitos, depressão respiratória, né, ilho paralítico, prurido, né, entre outros, né, causando até dependência, né. Nos Estados Unidos hoje a gente tem uma epidemia de uso de opioide absurda. Então a tendência mundial hoje é o quê? Fazer estratégias poupadoras de opioide, né. Então nada mais, nada menos, né, do que fazer uma estratégia multimodal, né? E a gente tem drogas, né, de uso multimodal bem clássicas que todo mundo conhece, que são o sulfato de magnésio, a ketamina, né, os alfa-2 agonistas, Precedex, clonidina, né, a lidocaína. A gente pode usar também uma estratégia com menos opioide, né? A gente pode usar gás, né, inalatório. Então a gente pode fazer uma série de estratégias, né, uma série de uso, né, de várias medicações, inclusive também os analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, usar também, né, anti-inflamatórios não esteroides, anti-inflamatórios esteroides. Então a gente pode usar uma série de medicações. Mas muita gente esquece do esmolol, né? E o esmolol, por si só, ele tem propriedades analgésicas e tem propriedade adjuvante. Ele sozinho ele não causa analgesia, tá, pessoal? Então, se o paciente está com dor aguda, você vai usar só esmolol, você não vai ter um efeito legal analgésico. Mas ele tem várias propriedades adjuvantes, analgésicas, que muito pouca gente conhece, né? E uma delas eu vou citar para vocês.
Ele, por exemplo, a gente sabe que os receptores adrenérgicos não existem só no coração ou nos vasos sanguíneos, né? Então, por exemplo, receptores adrenérgicos são localizados no tronco encefálico, nas vias descendentes de dor. Então, o esmolol ele atua, né, nesses receptores também, modulando a dor, né, diminuindo, assim, por exemplo, a excitabilidade e a transmissibilidade do NMDA, ou seja, ele diminui, né? Ele acaba potencializando antagonistas NMDA, por exemplo, diminuindo aí a ação do glutamato, né, dos neurotransmissores, né, excitatórios envolvidos também com dor. O esmolol, ele também, por exemplo, a gente sabe que os nociceptores, eles não são estimulados por descarga adrenérgica pura e simples, sem inflamação, ou seja, sem cirurgia, sem trauma. As catecolaminas, por exemplo, não sensibilizam os nociceptores. Então, por exemplo, se a gente tem uma descarga adrenérgica agora, a gente não vai ter sensibilidade alguma com relação aos nociceptores, não vamos sentir dor. Imagina se a gente sentisse dor com uma descarga adrenérgica, isso é horrível, né? Mas quando você tem trauma, processo inflamatório, a gente sabe que as catecolaminas sensibilizam mais os nociceptores. Então, o que acontece? A gente utilizando antagonistas adrenérgicos como o esmolol, por exemplo, a gente vai acabar inibindo essa sensibilidade dos nociceptores. Então, por isso, justifica a diminuição do uso de opioide, a diminuição da necessidade de opioides com o uso de esmolol no intraoperatório. Mas o que acontece? Os estudos mostram que o esmolol como adjuvante, ele poupa opioide, diminui o uso de opioide, a necessidade de uso de opioide no intraoperatório e no pós-operatório. Ele atrasa o primeiro resgate, por exemplo, de morfina. Os pacientes tratados com esmolol só no intraoperatório, pessoal, eles usam menos opioide e tem um score de dor menor no pós-operatório, de acordo com vários trabalhos aí, revisões de literatura. Estão mostrando que, não, se eu uso beta-bloqueador no intraoperatório, obviamente eu vou perder um dos sinais de dor, que é aumento da frequência cardíaca ou taquicardia. Então vai ter um viés aí. Não, não é isso, pessoal. Por quê? Você tem outras maneiras de avaliar dor no intraoperatório, como por exemplo hipertensão, né? Se você tem dor, né, a descarga adrenérgica que vai acontecer vai fazer também vasoconstrição através dos alfa-1 agonistas. Então o paciente vai continuar bradicárdico, mas vai começar a aumentar a pressão, por exemplo, né? Vai superficializar a anestesia, vai ter precisado de drogas de analgésicos ou de hipnóticos, né, doses a mais para poder aprofundar a anestesia. O bis pode subir, né? Então, se está usando só esmolol e o paciente está sentindo dor, ele não vai taquicardizar, mas o bis pode subir, ou seja, superficializar a anestesia. Então, tem outras maneiras de ver isso. Tá, tudo bem. Aí você poupa opioide no intraoperatório com o esmolol, mas você não usa o esmolol no pós-operatório, por exemplo. Pode usar, tá? Mas não, se você não usar, por exemplo, o que acontece? Os trabalhos mostram que mesmo se você usando só no intraoperatório, o esmolol diminui a necessidade de drogas, de analgésicos, opioides no pós-operatório, comparados com grupos que não usaram o esmolol. É muito interessante. Uma outra forma do esmolol, por exemplo, diminuir, né, ou seja, ter esse efeito adjuvante analgésico, ou diminuir a dor, o que é? Como ele diminui o débito cardíaco, ele diminui o fluxo sanguíneo hepático. E a maioria das drogas anestésicas, analgésicas, são de metabolização hepática. Então, quando você diminui o fluxo sanguíneo hepático, você tem uma diminuição do clearance desses analgésicos, e esses analgésicos se sobressaem e duram mais tempo, têm uma meia-vida maior e acabam se tornando mais potentes. Então, esse também é um dos motivos para qual os pacientes, né, tem menos dor e menos necessidade de medicação de resgate para dor no pós-operatório. Tem uma série de explicações. Tem uma outra explicação também de que existe receptores beta-adrenérgicos no lóquio cerúleus, né, no tronco cefálico. Então também você diminui a percepção de dor, porque o lóquio cerúleus está envolvido também no sistema límbico, em vias de dor, né, e o esmolol, por exemplo, ele bloquearia essa via simpática da dor, entre aspas, né, através do sistema nervoso central. O esmolol também bloquearia vias descendentes da dor relacionadas ao sistema nervoso simpático, tá? Ele bloqueia também a sensibilidade dos nossos receptores, como eu disse, quando você tem uma tempestade adrenérgica com trauma, essas coisas.
E além do que, pessoal, o beta-bloqueador ele protege também o coração, né, por conta da diminuição do consumo de oxigênio do miocárdio. Enfim, quando a gente tem um trauma muito grave, né, um paciente com uma cisma importante, um grande queimado, né, uma sepse, com uma infecção com muita liberação de citocina, ou seja, quando você tem um paciente muito inflamado, com muita descarga adrenética de citocina inflamatória, você tem pacientes com frequências cardíacas acima do necessário, né? Aquela famosa taquicardia supracompensatória que eu vou falar no próximo vídeo para vocês. Então, pessoal, como eu uso o Esmolol, né? Como eu disse, ele é uma droga totalmente titulável, fácil, né? Se você fizer com calma, com o paciente monitorizado, ela não tem tantos riscos, não existe riscos maiores, a não ser que o paciente tenha um BAVT, um bloqueio de ramo importante, né? Uma bradicardia importante, ou que esteja muito instável hemodinamicamente, aí é contraindicado usar o Esmolol, tá bom? Mas, pessoal, na maioria das vezes você tem pacientes com total condição de usar o Esmolol, e a gente tem duas apresentações, né, como eu vou mostrar na foto para vocês. Então, uma apresentação é uma ampola de 10 ml que é usada para ataque, tem 10 mg por ml, você aspira numa seringa de 10 e você faz titulado olhando o monitor em bolos lento até você atingir a frequência cardíaca que você quer, tá? Então, por exemplo, o paciente está com 110 de frequência, eu vou fazer em bolos lento olhando o monitor até que a frequência baixe para 70, 80, que é a frequência, por exemplo, que eu quero que o paciente esteja, né? Então, vamos deixar assim, a gente depois instala uma droga, né, uma infusão contínua do Esmolol, que é o Esmolol com outra apresentação, que é a apresentação em infusão contínua, que é a 2.500 miligramas. A ampola tem, que é essa ampola do lado da foto que eu mostrei, né? E essa ampola é justamente específica, produzida justamente para a gente diluir num soro fisiológico de 250 ml, tá? Então a gente vai tirar 10 ml do soro fisiológico de 250, vai ficar 240 e põe toda a ampola, né, num soro de 250, vai ficar 10 mg por ml. Todo o Esmolol, vocês lembrem disso, pessoal, tanto a ampola de dose de ataque quanto a outra ampola que você vai diluir, sempre o Esmolol é usado na diluição 10 mg por ml. Então, na ampola de dose de ataque, ela é usada pura, né? Você só vai aspirar e fazer, e na outra, você vai diluir para 250 e vai ter 10 mg por ml, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Na infusão contínua, você vai titular. Como a droga é super titulável, altamente titulável, você vai começar devagar. Pode começar com 10 a 20 microgramas quilo minuto e vai subindo até mais ou menos, no máximo, 300 microgramas quilo minuto. Mais que isso já tem risco de efeito colateral importante, enfim. Normalmente eu uso até 100, 150 no máximo microgramas quilo minuto, tá bom? Então é super fácil, tá? E assim, trabalhos mostram que os benefícios são muito bons no intraoperatório, que dependendo do paciente, você pode até deixar na recuperação pós-anestésico na UTI com uma dose baixinha de Esmolol para poder usar menos outros analgésicos, opioides, enfim, e desmamar o paciente do ventilação mecânica, por exemplo, tá? É muito bom adjuvante. Então o Esmolol, pessoal, deve ser sempre, né, colocado aí, pelo menos questionado ou lembrado para uma estratégia multimodal, né? Um outro tipo de paciente que eu gosto muito de usar o Esmolol é em pacientes grandes queimados, tá? Principalmente quando eles saíram daquela fase aguda de queimadura e vêm para o centro cirúrgico para fazer procedimentos como enxertia, né, desbridamentos. São pacientes que ainda permanecem inflamados, que possuem uma CIRS crônica, né, catecolaminas e citocinas circulantes, mantendo a frequência cardíaca 120, 130. São pacientes muito sensíveis, né? Os nossos receptores estão muito sensíveis. Então, mais um motivo para vocês usarem o Esmolol numa estratégia multimodal para esse tipo de paciente, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então, lembrar do Esmolol como uma droga, né, adjuvante, principalmente estratégias multimodais, não lembrar só em uma droga como uma droga antiarrítmica ou bradicardizante, mas também com esse papel aí analgésico adjuvante, tá? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, utilizem mais o Esmolol na prática de vocês, que vocês verão muitos benefícios, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dê um like, compartilhem, tá? Ative as notificações no sininho para vocês receberem mensagens aí diárias dos vídeos que eu tenho feito todos os dias, tá bom? E comente lá nos comentários, façam perguntas, vamos interagir mais, porque
porque assim a gente aprende um com o outro. Compartilhe suas experiências, tá bom? É isso aí. Então, fiquem com Deus e até amanhã.